Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Conexão Legislativa. Lembrando, né, o Conexão faz essa conexão com temas importantes do parlamento e também com a sociedade. E a gente está no meio de uma pandemia, né, há praticamente um ano, no meio da Covid-19, e muita coisa tem acontecido no Executivo, no Legislativo, para tentar, de algum modo, analisar essas questões da Covid e também, por que não, dizendo, ajudar os gestores públicos a entender esse momento, né? Quem conversa comigo agora e nos ajuda hoje aqui no Conexão Legislativa é a Priscila Sodré Pereira, ela é coordenadora do Observatório Legislativo Covid-19 do IELP. O IELP é o Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas. Então é a pessoa certa para a gente falar hoje sobre essa questão da pandemia. Bem-vinda, Priscila, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Julie. Olá para quem nos assiste. Como a Júlia acabou de me apresentar, eu sou professora e advogada, professora no IDP, Instituto de Direito Público Brasiliense. Estou falando aqui do Distrito Federal, onde eu coordeno um projeto de pesquisa chamado de Observatório Legislativo da Pandemia da Covid-19. Pois é, e foi isso que nos chamou a atenção no IELP, um desses projetos que o IELP desenvolve, né? É um observatório da Covid-19, mas não é um observatório só de saúde, é um observatório, pelo que eu entendi, mas eu quero que você explique para quem está em casa, é de como as casas do Executivo e Legislativo estão trabalhando diante da Covid, é isso? Correto, Julie. É um observatório legislativo. Então, nós compilamos, levantamos as normas editadas tanto pelo Poder Executivo e, majoritariamente, nós observamos que é pelo Poder Executivo, através dos decretos, e pelo Poder Legislativo também, durante a pandemia. As casas estaduais e distrital e os poderes executivos estaduais e o distrital. Eu estou falando aqui do Distrito Federal, que foi uma das primeiras unidades federativas a lançar o seu decreto sobre o isolamento e distanciamento social. Então, acho que isso acabou impulsionando um pouco a gente nesse estudo. Então, o escopo do Observatório Legislativo também ele não é totalmente amplo para todas as normas legislativas editadas sobre a pandemia, e sim aquelas que tratam especificamente do isolamento e do distanciamento social, ou seja, as normas que vão restringir a circulação das pessoas nos espaços públicos e privados e as aglomerações. Esse tema e esse compilar esses dados me parece muito crucial nesse momento, né, Priscila? Porque estamos no pior momento da pandemia depois de um ano, se imaginava totalmente diferente o ano passado, não é? Com os governos precisando restringir a circulação das pessoas, adotar medidas mais extremas que nem sempre são populares, não é? Mas a questão nesse momento pede essas questões. O que vocês têm analisado nesse momento sobre as medidas então tomadas tanto pela União, estados aí do Distrito Federal, e também nesse momento houve uma mudança de medidas e houve uma mudança efetiva no pensamento dos parlamentos, do Executivo com relação à pandemia? Então, Julie, certamente esse período é um período bastante complicado, mais complicado que estamos enfrentando no Brasil, né? Então, o que a gente observa? O escopo do Observatório Legislativo é unicamente levantar, compilar as normas. Então, a gente não vai discutir nem levantar a questão da adesão, a questão da discussão sobre isso, do cumprimento, que a gente sabe que o contexto, o Estado, isso muda muito de Estado para Estado, e ao longo da pandemia a gente viu que muda muito também.
apesar da gente estar no pior momento da pandemia, a adesão ao isolamento social é um dos menores ao longo da edição dessas normas. Então, lá no início, no mês de março, abril, maio, a gente observou que o isolamento social, o distanciamento, ele era mais respeitado. As normas, elas eram um pouco mais respeitadas pela população, nunca 100% como toda norma. Agora, a gente, no pior momento, observa que estão sendo menos observadas, né, pela sociedade. Mas o que a gente consegue tirar a nível nacional também, no Observatório Legislativo, é que há uma complementação, há uma integração entre as medidas em nível nacional, apesar de não ser unificada no governo federal e no Poder Legislativo Federal. Porém, lá no início, quando um estado, uma unidade federativa começou a lançar as suas restrições, as outras acompanharam, porque a gente sabe que tem um custo político muito grande, né, decretar as medidas de isolamento. E agora a gente vê que, no pior momento, alguns estados, apesar de estarem piores do que os outros, esperam um pouco para ter esse custo de decretar novamente o isolamento, espera um pouco devido a esse custo, né, político e a essa falta de adesão da sociedade devido a diversos fatores. Então, a gente vê que lá no início da pandemia houve muita restrição e agora, uma atrás da outra, é muito próximo, apesar das vezes a calamidade em questão da saúde, um estado está um pouco diferente do outro, mas vai nessa onda de já estão decretando, então aqui fica mais tranquilo um pouco mais tranquilo para decretar também, mas a gente sabe que não é tranquilo, né, em lugar nenhum. Pois é, isso que você está falando, Priscila, é muito interessante, porque eu tento imaginar, se para nós, né, só a sociedade já é difícil entender como vai ser o dia a dia da pandemia, né, lá atrás, em 2020, em março de 2020, por mais que soubéssemos que demoraria a pandemia para passar, imaginaríamos que agora, em 2021, a vacinação fosse muito mais eficiente do que está sendo e que as medidas poderiam ter sido outras, mas não foi o que a gente viu por N motivos, né? E aí, a pergunta é, como o gestor público ele consegue se nortear pensando que fez um isolamento, depois precisou reabrir por questão da economia ia quebrar, mas aí viu de novo o pico da Covid subir, como é que faz? Como que faz? É uma grande pergunta. Eu falo para os meus alunos, minhas alunas e para as pessoas que convivem perto de mim que eu não gostaria de estar na pele de um gestor público nesse momento. Acho que nenhuma pessoa praticamente gostaria. É muito difícil, é muito complicado, porque a gente vê que não tem como resolver, não tem como, não vai ser rápido, nem digo da noite para o dia, de um mês para o outro, em 2 meses a gente ainda vai ter consequências de aglomerações, por exemplo, de agora, que está acontecendo agora. Então, um gestor público, a gente tem acompanhado que eles estão agindo com uma redução de danos e num contexto político, econômico e social muito difícil, porque não há uma centralização de medidas de isolamento em âmbito federal. Porque se houver uma medida, uma restrição numa instância superior federal, fica um pouco mais fácil para os governos estaduais e distrital respeitarem e implementarem aquilo para a sua população. Assim como a nível estadual, o governador ou a governadora, o governador acaba dando um amparo
legislativo para o prefeito. Então, o prefeito está seguindo as normas do estaduais, distrital. Então, distrital não, porque aqui no Distrito Federal não tem prefeitura. Mas esse amparo nacional, ele não existe e ele, na verdade, ele veio muito no sentido oposto, de ser contrário a medidas de isolamento. Então, é um contexto político muito complicado, e muito difícil. É um desafio para um gestor público decidir entre salvar vidas por conta de falta de leitos no TI, não é nem salvar vidas por conta da Covid-19, da doença, é por falta de leitos. Porque as pessoas elas vão morrer com leitos ou sem leito, mas sem leitos é um número muito maior. Então, um gestor público ele tem que dosar entre salvar vidas, entre manter uma economia, que também faz com que as pessoas, os empresários não venham à falência e as pessoas não percam seu meio de subsistência, num período que a gente está agora sem auxílio emergencial, sem uma ajuda de custo mais assim, efetiva, que a gente teve um pouco ali no início. Então, dosar um pouco isso. O que fazer nesse momento? E qualquer uma das decisões vai gerar muito conflito. Então, adotar ou não o isolamento social gera conflito. Uma decisão faz com que o maior número de pessoas morra, é imediata, uma coisa imediata, e a outra faz com que uma crise econômica gere diversas situações que a gente sabe na sociedade. Miséria, pode vir causar fome, e a fome e a miséria ela vem aumentando com o isolamento ou não, e um custo econômico, né, para diversas empresas, pequenas empresas, comércios em geral. É muito difícil. É muito difícil, e quando a gente está em home office também, às vezes é difícil, e a gente tem alguns barulhos no entorno, então você que está em casa, não liga não, porque nós temos home office, acontece várias coisas, meu vizinho deve estar com algum problema em casa e está batendo, faz parte, né? A gente conta aqui também os bastidores do programa. Agora, Priscila, uma outra questão, né? Qual o norte, então, quando a gente tem o governo federal, que não fala a mesma língua dos governos estaduais, isso dificulta uma política nacional efetivamente de combate. Exatamente, Júlia. Isso dificulta muito, porque acaba que a população, apesar de não, muitas vezes, cada setor vai pensar muito no seu próprio âmbito. Isso é normal, isso é natural, porque a gente conhece a nossa realidade. Às vezes a gente conhece um pouquinho do que está ali do lado, mas é difícil a gente conhecer a que está mais afastada da gente. Então, o governo, o governador, o poder público, ele está na função de olhar para todos esses âmbitos. Então, é muito complexo. Então, por isso que a gente tem uma enorme divisão, a gente tem autoridades públicas, serviço público, é um amparo que a gente precisa ter para essa população, em todos os seus âmbitos, que seja acolhida, que viva bem, né? E, enfim, em momentos de pandemia, em momentos de crises, esse governo, essas instituições públicas, elas são muito mais requisitadas, obviamente, e é o grande papel de um poder público. Em momentos de crise, acudir a população, sua população, e evitar o caos. Então, é muito difícil que isso seja feito quando existe um grande conflito entre as instituições, entre os poderes públicos. Então, seria muito, eu digo não muito talvez, mas um pouco mais
efetiva a nossa política de combate à pandemia, nossa política que vem das leis e que também não vem das leis, se o Poder Executivo, se o Poder Legislativo e em âmbito estadual, distrital, federal, convergissem um pouco mais do que vem convergindo, porque é uma união de esforços que a gente precisa ter para combater uma grande crise de saúde, uma grande crise econômica. Então, por mais que... não quero nem dizer o que está certo e o que está errado, qual governo está certo, qual governo está errado, que o federal está certo ou errado, não, mas uma convergência da política, nas instituições públicas, eu acredito que seria muito efetiva na tomada no combate à pandemia. Claro que olhando as diversidades de cada estado, de cada região do país. Falando, por tudo isso que você falou, é difícil para o gestor público em especial entender, não é? Como vai analisar o dia a dia e se essas medidas vão surtir o efeito que ele planejou com o seu grupo, né, efetivamente, ou não, porque depende muito das pessoas, né? O que a gente vê ultimamente é que a consciência das pessoas está muito falha, né? As pessoas, mesmo com as medidas mais restritas e afins, que todo o Brasil entrou, a gente ainda vê muitas pessoas sem máscaras, muitas pessoas se aglomerando. Nos últimos tempos, né, Priscila, o que a gente viu de notícia de festas que foram fechadas e desmontadas e afins com 300, 400, 500 pessoas, quando você lida com a consciência das pessoas, repito, é difícil? É difícil demais, porém, nós temos meios para lidar com isso. Porque nós sempre enfrentamos, não é algo novo, esse tipo de situação, quando o governo, instituições públicas precisam implementar uma lei, um novo tipo de cultura, o que o poder público sabe. E sabe, a gente que lida com o poder público, com políticas públicas, com os estudos, pesquisas, também sabe. A população não respeita uma norma, uma legislação, simplesmente por ela existir. O Poder Legislativo cria, o Poder Executivo cria, é promulgada, é sancionada, é publicada e as pessoas vão seguir essa norma. Não, isso nunca existiu com lei nenhuma. Então, o que a gente sabe, o que instituição pública, poder público sabe, que apenas a publicação de uma norma não vai fazer com que a população siga aquela norma, muito menos a risca. Então, tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo e Judiciário, principalmente o Legislativo e o Executivo, trabalham com o quê para implementar essas normas? Com políticas públicas. Então, o Brasil é um dos países que mais vacina pessoas, que as pessoas mais aderem à vacina. E isso nunca precisou ser discutido, como foi há pouco, com norma de que tem que ter lei para obrigar que o Poder Legislativo ou o Poder Executivo tem que fazer isso e aquilo, foi até o STF. Isso não existiu. Por quê? Porque existia política pública eficiente, porque também não é só política pública, precisa ter uma política pública eficiente, que levava à população conhecimento necessário para que ela enxergasse a necessidade de se vacinar, a necessidade de ter uma higiene básica adequada, de
poderia citar vários outros exemplos de que a política pública ela foi efetiva. E ser efetivo não é ter 100% de adesão, é impossível. Então, o que eu vejo, que eu escuto muito também, é que as pessoas elas não sabem, não conhecem todos os riscos dessa contaminação, como a contaminação do vírus, a disseminação do vírus, ela causa a mutação do vírus, e a mutação do vírus pode vir a fazer com que as vacinas não sejam tão eficazes como elas foram testadas e com aquela porcentagem. Então, quanto tempo a gente pode levar nessa vacinação, como as máscaras influenciam, como a álcool gel pode te prevenir e o quanto a máscara é relevante. Então, tudo isso está muito fora do conhecimento da maioria da população. Então, quanto menos a população conhece os riscos gerais, totais da pandemia, eu não digo nem de saúde, somente de saúde, mas econômico, social, político, tudo, quando isso é levado se isso fosse levado à sociedade de uma maneira mais objetiva, mais clara, acredito que a gente pudesse ter uma adesão a essas normas, a essas medidas restritivas de isolamento, porque a gente sabe no Observatório Legislativo que medida legislativa vinda do Poder Legislativo e Executivo não estão faltando de restrições e de isolamento social e distanciamento. É isso mesmo. E aí, aproveitando, né, falando então desse projeto do IELP, que você coordena esse Observatório Legislativo da Covid-19, como ele então, compilando esses dados, pode ajudar esses gestores públicos que estão nos vendo, nos ouvindo, ou alguém que conheça esses gestores e se interessou pelo tema, como eles podem entrar em contato com vocês e como que vocês disponibilizam? É isso? Vocês podem disponibilizar esses dados? Como é que funciona, então, para quem está aí no meio do furacão também precisando administrar o negócio? Então, Julie, os dados, eles são dados das normas, tanto do Executivo Estadual, Distrital, quanto do Poder Legislativo. Então, é como se fosse uma linha do tempo dessas normas relativas ao isolamento, ao distanciamento social. Nós acreditamos que a divulgação, o levantamento e a divulgação desses dados são muito relevantes para pesquisadores, gestores, e serão ao longo de décadas aí à frente, porque vemos, né, que já a pandemia ela já é estudada, a gente é contemporâneo da pandemia, né, mas uma hora também a gente vai ter pessoas que não serão contemporâneas, tomara, que, né, vai passar e teremos essas pessoas aí estudando também e precisando desses dados. Então, a nossa ideia tanto no IDP, com os estudantes do Instituto, da Faculdade da Graduação em Direito, e também nos associados, integrantes do IELP, fornecer esses dados em uma página na forma de uma linha do tempo e também com mapa, né, do Brasil, como serão fornecidos por estado, por unidade federativa, e o Estado e Distrito Federal, nós acreditamos que será assim, muito útil para quem tem curiosidade, para quem quer pesquisar, para gestores públicos, para associações, entidades, e nós pretendemos, ao longo da pesquisa, ainda estamos na fase de compilação e atualização e revisão desses dados. Agora, tivemos aí uma nova leva de normas sobre o distanciamento e isolamento, e a nossa ideia é, posteriormente, divulgar no site, numa página do IDP, e o IELP também terá esse link de acesso no site do IELP.
Muito, muito bom, Priscila, muito bom saber que vocês estão debruçados nesses dados e que esses dados vão ajudar também tanto os municípios, enfim, casas legislativas, quem ali se interessar também, porque eu acho que, para a gente encerrar aqui o programa de hoje, eu acho que nesse momento a pandemia, ela fez muitas das nossas questões serem colaborativas, né? E quando você pega um grupo de pesquisadores que se debruça sobre um tema, que se debruça sobre dados e traduzem eles para a sociedade, isso ajuda a gente a evoluir como sociedade. E é isso, né? No momento como esse, em que ninguém sabe ainda lidar muito com esse vírus, não é? Uma ajuda sempre é importante, né, Priscila? Então, já te parabenizo aí com o seu grupo também por se debruçar nesses dados, né? Muito obrigada, Julie. E sim, acredito como você que a pandemia tem nos mostrado que a gente só vai conseguir enfrentar e vencer esses desafios de maneira conjunta e de maneira colaborativa, como você disse. E, inclusive, o interesse também em pesquisar, ele traz, principalmente no âmbito da graduação em Direito, um olhar muito mais crítico ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo e à sociedade. Então, quando a gente vê o quanto de esforço existe em cada lugar, a gente vê o quanto de esforço existe também na sociedade, quais são as lacunas. Então, isso forma, eu acho que nos forma enquanto cidadãos muito mais críticos, e a gente quer passar um pouquinho também disso para quem está interessado e também divulgar para ajudar pesquisas, estudos, que a gente sabe que em cada especialidade, cada âmbito do profissional, ele pode atuar de alguma maneira para o enfrentamento aí essa grande crise que a gente vem passando no nosso país. É isso mesmo, Priscila. Eu te agradeço, então, pela sua contribuição de hoje aqui no Conexão Legislativa. E, com toda certeza, ainda em 2021, a gente fala mais do Observatório Legislativo da Covid-19 e quais foram os resultados, então, de toda essa pesquisa, tá bom? Obrigada. Obrigada, Julie. Você que está em casa já sabe o que eu vou falar, né? Quer rever o programa? É fácil, corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente se encontra aqui na programação da Rede Alesp. Tchau!